Olá, alunos e amigos queridos, graça e paz. Estou aqui para mais uma aula de estudo, da Escola Dominical, seguindo o nosso livro, o Evangelho e as Questões Emocionais. A lição de hoje é sobre perdas. Hoje falaremos sobre perdas. Esse assunto foi escrito pela professora doutora Dagmar Silva Pinto de Castro, ela é psicóloga, doutora em psicologia, coordenadora de estágio acadêmico da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista e atua no Instituto Pastoral. Eu dividirei o estudo em 2 aulas, para que não fique muito longa e vocês possam refletir um pouco mais conforme as necessidades, conforme vocês queiram. Falar sobre perdas, muito difícil. Quanto mais no tempo, que nós estamos vivendo, e eu poderia escolher pular essa parte, pular esse capítulo. No entanto, nós precisamos enfrentar. Por quê? Porque a vida nos apresenta muitos momentos de perda, perdas dolorosas e perdas que são necessárias para o nosso amadurecimento e nossa solidariedade para com Deus, o próximo e a vida. Alguém já disse que você cria pontes de amizade pedindo um favor ou fazendo um favor. Quando surge uma crise, ela pode despertar no ser humano esse sentimento de cuidado, de solidariedade, de socorro, de ajuda. Todas as vezes que acontece uma tragédia, o mundo se mobiliza, já repararam, não é? Todo mundo para um pouco de pensar em guerra, de pensar em si mesmo e começa a se mobilizar para ajudar. Em tempos de crise, é muito importante aquele que tem condições de ajudar, que ajude. E aí entra uma pergunta: quem tem condições de ajudar? Todos têm, todos temos, de alguma forma ou de outra. A vida, ela ganha propósito, a vida ganha sentido quando você luta não apenas para você sobreviver, mas quando numa crise você olha para o seu próximo e diz: ele precisa do meu socorro. Eu também estou na crise, mas eu também vou cuidar do outro, porque na medida que você cuida do outro, você se fortalece. Na vida é assim. Quando você é solidário com o outro na sua dor, quem mais é fortalecido nisso é quem ajuda. Por isso que Jesus Cristo disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E ao longo da nossa vida, sempre experimentaremos momentos bons, momentos não tão bons. Experimentaremos momentos de lutas, de provações, momentos de vitórias e também de fracassos. Então, se você está me ouvindo, você é uma pessoa perseverante, uma pessoa corajosa com a graça de Deus, porque você poderia dizer para si mesmo: eu pensei comigo, eu não preciso, eu não quero assistir uma aula sobre perdas, quando a vida de hoje, o que a vida de hoje nos ensina? A sempre querer ganhar, vencer, lucrar. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer lucrar. Esses são os princípios presentes no meio em que nós vivemos. No entanto, a esperança cristã não repousa na esperança de dias melhores, e sim na certeza que o nosso Deus estará conosco em todos os momentos e fases das nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Isso precisa estar muito bem claro na minha mente, na nossa mente, no nosso coração. E nós precisamos confiar e nos alegrar no Senhor. E essa esperança precisa gerar descanso no nosso coração. O mesmo Deus que nos amou, que nos ofereceu a salvação, não nos abandonará em nossas lutas e dificuldades. O Salmo 73, 23 fala: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Essa é a nossa oração muitas vezes, não é mesmo? Me segura, Senhor, me segura, Senhor. E é nessa esperança que nós podemos prosseguir com o nosso estudo. Está bem? Vamos orar? Senhor Deus, a Ti toda honra e glória, Pai. Te louvamos, Te agradecemos por todas as coisas. Nesse momento pedimos a Tua bênção sobre esse momento de estudo da escola dominical, Pai.
Graças pelo futuro, Senhor Deus, seja ele qual for. Temos a bênção, Senhor, de saber que o Senhor estará conosco, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Pai, socorre-nos, sustenta-nos, ó Deus. Ó Santo Deus, vem nos santificar, vem nos purificar. Perdoa-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, para que vivamos a Tua vontade, ó Deus. Molda-nos, Senhor, para que as intenções e inclinação do nosso coração, ó Deus, sejam livres para Te servir, ó Pai. Socorre-nos, Senhor, esteja conosco nesse momento. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Bem, o mundo moderno trabalha insistentemente para que nós possamos nos alienar e nos colocar na zona do esquecimento do limite humano. Tudo ao nosso redor nos convida para ilusoriamente pensar que somos poderosos, autossuficientes, onipotentes e que podemos driblar a essência da vida humana, que é o ser para a morte. E eu quero comentar que também há uma outra cilada que querem nos fazer acreditar, né? A cilada dos pensamentos positivos, né? Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E isso faz com que o nosso cérebro se acomode e então não fazemos o que precisa ser feito. É nesse sentido que eu quero comentar com vocês, né? A questão do nosso cérebro se acomodar quando eu fico falando que tudo vai dar certo e eu deixo de fazer o que eu preciso fazer. Vamos pensar no medo. Pensem no medo que você tenha, o medo do futuro. Então, o que eu posso fazer para tirar esse medo, para aliviar esse medo, né? Eu posso aproximar-me, você pode aproximar-se de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, limpai o coração, como está lá em Tiago 4:8. Então eu poderei confiar que tudo vai dar certo, pensando num concurso que você tenha que fazer. Eu sei que os concursos, né, não estamos fazendo, mas uma prova, por exemplo, se você estudar, se dedicar, fazer o melhor possível, aí sim você pode ter, né, depois que passar a prova que você já fez, assim você pode falar, tudo vai dar certo, não é? Bem, o objetivo da lição é ver um pouco o que a Bíblia nos aponta sobre a vida humana, com seus ganhos, mas também com as perdas. Embora o futuro possa nos trazer seus desafios, podemos ter a certeza de que Deus estará lá para nos ajudar a enfrentá-los. E aqui a doutora Dagmar, ela divide o tema em 4 partes. O ciclo vital da vida humana, a perda como algo inerente ao processo existencial humano, as reações ante as perdas e crescendo em meio ao sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre o item 1 e 2, o ciclo da vida humana e a perda como algo inerente ao processo existencial humano. O ciclo da vida humana, vamos conversar um pouco sobre isso. Nossa existência, que compreende o nascimento, crescimento, maturidade e morte, vem em meio a situações, né? Vem permeada por situações nas quais temos que lidar com perdas e ganhos. É fácil compreender isso. No momento de nosso nascimento, saímos de um lugar confortável, que é a barriga da nossa mãe, quentinho, um lugar seguro, e somos lançados para o mundo. Ninguém pergunta se queremos sair, se queremos continuar lá dentro, quais as condições que desejamos para sair desse lugar seguro. É só chegar a hora e pronto. Esse é o primeiro contato que temos com a incerteza, né? Com a ambiguidade que vai nos acompanhar do nascimento até a morte. E para ganhar a nossa vida, perdemos o aconchego e proteção da barriga da mãe. Assim sucessivamente, em todo o desenvolvimento humano, vamos lidando com os ganhos e as perdas. Na adolescência, especialmente, né, falando da adolescência, temos como tarefa elaborar um luto pelas perdas, o corpo que muda, a imagem dos pais que se altera, a identidade que assume novos padrões. Essa é a tarefa essencial para chegar à idade adulta. Em outras palavras, eu ganho o corpo, a identidade e o papel de homem ou mulher adulta
mas perco o mundo conhecido da infância. Na idade adulta, ganho a maturidade, mas vou permanentemente lidando com a diminuição da juventude e da vitalidade. Eu quero fazer um paralelo aqui, uma paradinha, né? Um paralelo pois eu me lembro que o Alfredo nos trouxe o texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, em sua palavra da escola dominical, do dia 17 de janeiro de 2021. Em Eclesiastes 3, no verso 2, Salomão fala: há tempo de nascer e tempo de morrer. E Alfredo explicava, né, que entre o nascimento e a morte, Salomão nos ensina que a vida é experimentada num conjunto de tempos, ciclos, de fases. Reconhecer, identificar as diferentes fases, os diferentes ciclos da nossa vida, faz com que nós cooperemos, faz com que nós caminhemos juntos com aquilo que Deus está fazendo em nossa vida ou através da nossa vida. Então, quando nós cooperamos com o que Deus está fazendo, nós conseguimos enxergar aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida e enxergar a direção que Ele quer nos levar. Enfim, foi uma excelente reflexão e eu quis fazer o link com essa aula do Alfredo nesse momento que nós estamos estudando sobre perdas. Vocês poderão recordar se quiserem assistir novamente o Alfredo, é o estudo do dia 17. Bem, é importante atentar a isso, né? Pois diariamente nós vivenciamos perdas, pequenas mortes que o mundo atual procura maquiar, digamos assim, com o culto à juventude, né? As plásticas rejuvenescedoras, com as academias. Então o mundo procura maquiar isso tudo. Então nós temos medo de envelhecer, de perder, de viver. Em cada momento no ciclo vital, essas situações, essas perdas, esses momentos de crises que nós temos comentado, podem ser vivenciadas de forma saudável e produzir crescimento e descobertas de novos horizontes. Ou esses momentos podem ser vivenciados como fechamento, destruição e morte. Um adulto, por exemplo, que reluta em assumir o processo da maturidade, vai sempre buscar um comportamento infantilizado, né? O que é um prejuízo, um horror, querendo, né, se misturar aos adolescentes na vestimenta, usos e costumes, e sem assumir o seu papel de referencial para os mais jovens. Então, nós sabemos que tal atitude é alimentada pelos meios de comunicação, esses meios que bombardeiam, né, o nosso dia a dia, com uma total desvalorização dos mais velhos, com uma ideologia de ganho-lucro a qualquer preço, a qualquer custo. Um verdadeiro culto ao consumo, né, a possibilidade do ter, o sucesso, sempre o sucesso. E hoje em dia as pessoas buscam desenfreadamente o sucesso. As pessoas alicerçam os seus valores no ter ou no aparentar e não no ser. Para quê? Para poderem pertencer. Eu lembro que o pastor Ellerson sempre trazia uma frase para nós, né? Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Essa é uma frase de um jornalista americano, Robert Keelan. É uma frase interessante, né, para a gente refletir. Então, todos querem luzes, né, para mostrar o que possuem e se esquecem da dimensão do ser. O ser bom, o ser fraterno, o ser verdadeiro, o ser fiel com os princípios bíblicos. E nós, cristãos, né, somos chamados a sinalizar aqui no mundo, e agora que a mensagem de Deus vai, né, na contramão desse discurso todo, né, do só ter, e isso me dirige ao texto de Mateus 5, de 13 a 16. Vamos ler Mateus 5, se vocês puderem pegar a Bíblia.
para vocês se localizarem o que eu quero falar. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, no verso 13 aqui, ele fala: a igreja é o sal da terra. Como sal da terra, a igreja possui várias funções importantes que eu quero destacar aqui, né? Primeiro, o sal é antisséptico e inibe a decomposição dos alimentos, preservando-os. A igreja tem um papel antisséptico. Sua influência impede que o mundo se deteriore. Outro item, o sal é condimento e dá sabor. Então, tem comida, né? Comida sem sal é intragável. A presença da igreja no mundo, refletindo a glória de Deus, revela uma qualidade de vida superlativa, uma qualidade de vida abundante, mostra ao mundo que na vida com Deus há plenitude e paz. O que o sal faz também? Provoca sede. A presença da igreja no mundo provoca sede pelas coisas de Deus. O sal, para ser útil, precisa conservar sua salinidade. A salinidade do cristão é seu caráter transformado pela graça. Se os cristãos forem assimilados pelo mundo, em vez de influenciarem o mundo, perderão completamente a sua utilidade. Seguindo no verso 14, a igreja é a luz do mundo. Então, nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. A metáfora aqui da luz nos possibilita algumas lições oportunas. A luz é símbolo da verdade. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. A igreja é a luz do mundo e onde ela chega com a sua influência, dissipa as trevas, a ignorância, o engano e a mentira. A luz é símbolo da pureza. As trevas escondem a sujeira do pecado. Mas onde a luz chega, vence as trevas, revela o que estava escondido e produz limpeza e purificação. A luz é símbolo de vida. Sem a igreja no mundo, ele pereceria em seu pecado, né? A luz é símbolo de direção. A luz aponta a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai e não tropeça. Jesus é a luz do mundo. A igreja reflete no mundo a luz de Cristo, o sol da justiça. A luz é símbolo de alerta. A luz alerta para o perigo e avisa os viajantes sobre as necessidades de cautela. Assim, a igreja proclama ao mundo sua voz profética e exerce o papel de atalaia, aquele que vigia, aquele que guarda, mostrando ao mundo o perigo grande e grave de viver despercebidamente no pecado. A luz é símbolo de calor. A luz é a fonte de aquecimento e sem luz não suportaríamos o frio das baixas temperaturas. A presença da igreja no mundo torna a vida suportável. E aqui nós fechamos a parte 1, que é o ciclo vital da vida humana, e nós vamos passar para a parte 2. As perdas são inerentes ao viver humano. O próprio Jesus Cristo nos diz que para segui-lo nós temos que deixar muitas coisas, entre elas a nossa própria vida. Vamos ler lá também Mateus 16. Peguem aí Mateus 16, 25 e 26. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim,
por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então, nós precisamos refletir mais sobre o quanto negamos a realidade mais óbvia da vida, que é a morte. Não só a física, mas as pequenas mortes, né? As perdas que nós temos no nosso dia a dia. E eu diria também, conforme esse texto, até provocar algumas perdas em nós, né? Se nos conscientizarmos de que as perdas não são sinais de distanciamento de Deus, mas algo próprio da nossa existência, vamos lidar com elas de forma mais saudável. A nossa existência, ela não é uma linha reta na qual caminhamos. Ao contrário, né? A vida apresenta desafios constantemente. Em nosso dia a dia, nós somos convocados, né, pelas situações a dar respostas às exigências que se colocam para nós, né, fazer as escolhas. Sempre temos que escolher entre um e outro caminho. Quando desenvolvemos a capacidade de lidar com as situações de crises, com as situações de perdas, e as entendemos como parte da nossa vida, quando as enfrentamos, nós temos a oportunidade de optar pela vida. Isso proporcionará a possibilidade de recuperação e superação da crise que gera crescimento. E lembrar que a crise é um tempo de oportunidade, de avaliação, avaliar se o que eu estou fazendo está realmente certo, é o certo. Se nós optarmos pela morte, pela negação da crise, aí ela conquistará espaços e dominará a nossa vida. É esperado, então, que nessas situações de crise, de perdas, nós tenhamos reações de instabilidade, né? É normal nós termos essas reações de instabilidade emocional, de revolta, de dor. Por isso, quem passa por situações de perdas necessita de carinho e compreensão, e não daquele discurso, né, de fracasso, que a pessoa é um fracasso. E não há como driblar a realidade humana da morte. Para sermos humanos, precisamos dela, pois é a morte que nos institui, né, como seres finitos, que nos dá a dimensão do tempo e do espaço. Então, nós precisamos refletir sobre o quanto estamos negando essa realidade, envolvidos pela sedução de mercado, pela situação que o mundo nos impõe. Com isso, nós distanciamos da palavra de Deus e do que nos ensina o próprio caminho de Cristo, né? Ele nos convoca para uma vida de desafios, de entrega ao outro, solidariedade e amor. O próprio Cristo, em sua paixão e crucificação, pode reconhecer qualquer pessoa que sofra e padeça desconsolo e abandono. Ele assumiu o sofrimento para salvar o que sofre, comunicando sua presença e sua vida. Como está lá em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, há momentos que somente Deus pode nos dar forças. A perda, a morte produz no nosso coração, na nossa alma, uma dor muito profunda que somente Deus pode restaurar. Não é uma palavra, não é uma reparação material que vai suprir ou preencher aquele vazio ou curar aquela ferida. Só Deus pode fazer isso. E Deus faz. Deus é o nosso Consolador. Deus é o Pai e Consolador de toda a situação. Somente Ele consola, enxuga as lágrimas e traz alento para a vida e esperança para o futuro. Portanto, corra para os braços do Pai. Que a paz de Deus nos guarde em todo o tempo. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima semana.